Nesse vídeo vamos calcular passo a passo a decomposição clássica de séries temporais utilizando a série de vendas reais do varejo da pesquisa mensal de comércios do IBGE. Bom, se a gente for olhar essa série, que inclui um gráfico, a gente vai ter aqui o comportamento dela e o que a gente pode ver? Que tem uma sazonalidade e uma tendência. E na dessa visão clássica de séries temporais, toda observação ela pode ser pensada em três componentes, que vai ser a tendência, a sazonalidade e um resíduo. Então, uma observação Y qualquer aqui, ela vai ter essas três componentes. E como que elas podem estar atuando? Elas podem estar no modelo aditivo, que a resposta final é uma soma dessas variáveis, ou um modelo multiplicativo, que é o produto delas. Então, nesse caso aqui, a sazonalidade ela não varia muito com o tempo, ela meio que vai mantendo a mesma faixa aqui durante todo o período. Se ela estivesse crescendo, abrindo cada vez mais, então conforme fosse passando o tempo, essa variação fosse ficando cada vez maior, provavelmente seria um modelo multiplicativo. Nesse caso aqui, como ela é relativamente constante, a gente teria um modelo aditivo. Então vamos calcular o modelo aditivo dessa série. Então, o que seria calcular esse modelo aditivo? Vamos separar essas componentes para cada uma dessas observações. Então, como que a gente começa trabalhando nesse cenário aqui? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a primeira coisa, calcular a tendência, que vai ser uma média móvel. Então, aqui a gente poderia pegar uma média móvel simples. Eu posso pegar uma média móvel talvez de 6 períodos. Então, se eu calcular uma média de 7 períodos, né? 3 períodos antes, o próprio período e 3 depois. Eu poderia calcular aqui uma média dessa tendência. Poderia usar 5 períodos, 10 períodos. Aí vai caso a caso. Então, essa tendência a gente não vai se preocupar muito agora. Vou só mostrar aqui como que teria ficado. Então no caso aqui parece ser pouco esse período. Então parece que está tendo ainda uma sazonalidade interna. Então o que a gente vai fazer? Vamos aumentar esse tamanho dessa janela para tentar que essa tendência fique mais pura, sem a sazonalidade incluída aqui dentro. Então, vamos lá. Em vez de usar 7, vou pegar mais 2 aqui para cima, mais 2 para baixo e vamos de novo tentar enxergar o que aconteceu. Então já está a série já está mais bem comportada. Aqui tem um valor final aqui que ele está estranho. Vamos lá ver lá embaixo o que é. Então a gente tinha uns dados que a gente não vai trabalhar aqui. Então a gente tem aqui a tendência. Então aqui a primeira parte é a tendência dessa série. Ok, então o que a gente vai precisar agora? O valor sem a tendência. Então vai ser o valor, então vou falar aqui que é y menos t. Então vai ser o valor menos a tendência. Então aqui ele está 0,6 abaixo da tendência e a gente calcula todos esses valores aqui depois para ver qual que é o perfil de cada um deles. Então aqui a gente tem esse valor sem tendência. Se fosse um modelo multiplicativo, em vez de ver a diferença, a gente pegaria e veria a divisão. Então seria 1 dividido pelo outro, seria quanto que é o valor em relação à tendência. Então ele estaria 2% abaixo. Então como aqui a gente está lidando com o modelo aditivo, ele está só 0,66 unidades abaixo.
Ok, o que a gente vai usar agora? A gente calcula essa tendência e o valor sem a tendência. Então agora a gente vai calcular qual que é a sazonalidade. Então o que vai ser a sazonalidade? Eu vou calcular qual que é o valor sem a tendência, a média dele para cada período. Então como a gente está trabalhando com os dados mensais, eu vou querer saber o seguinte, qual que é a média de todos os meses 1. Então seria a média esse valor aqui, depois eu vou mais para baixo. Tipo, deu menos 2, depois deu menos 5, etc. Para todos os até 2024. Então eu pegaria até esse último valor. Em vez de fazer na mão, eu vou pegar aqui o Excel mesmo. Eu vou calcular a média C. Essa função aqui. Eu vou calcular qual que é o intervalo que eu quero, que é esse daqui. Eu vou travar ele. Agora eu quero também qual que é o critério. É ser igual a 1. E qual que é o meu... onde que eu vou calcular a média? Vai ser esse intervalo aqui. Também travo ele, F4. E eu tenho que, em média, em janeiro, a sazonalidade é 2 unidades abaixo. Então, faço o resto aqui. E eu tenho para cada um dos meses qual que é a sazonalidade observada. Então, eu tenho que em janeiro é menos 2, em dezembro é mais 18, e aqui quando eu começo em janeiro de novo, está igual aqui esse período. Então, se eu colocasse um gráfico, então eu tenho agora duas informações. Eu tenho a tendência e a sazonalidade. Se eu incluir dois gráficos, a minha série original eu já separei o que é a tendência, a sazonalidade e falta o quê? Falta o erro agora, o resíduo. Então o que vai ser o resíduo? Vai ser o que sobrou agora dessa tendência e dessa sazonalidade, o que falta para o valor observado. Então a gente aqui não tem nenhuma informação de tendência, a gente começa aqui embaixo, então a gente tem qual que é o resíduo? A gente tinha o valor que teria ocorrido, menos a tendência, menos a sazonalidade, e esse foi o erro, o resíduo. Então, se eu tivesse colocado a tendência mais a sazonalidade, opa, cliquei errado aqui, tendência mais sazonalidade, seria 50. Teria que ter dado 50,3, mas deu 52,25, ou seja, 1,92 além do esperado. Então, eu faço esse cálculo aqui e eu tenho o resíduo. Então, eu vou ter a tendência, a sazonalidade e o resíduo. Então, se eu colocar isso daqui em um gráfico com todos os valores, ficou bem ruim, né? Mas dá para enxergar essa decomposição da série original. Eu tenho a sazonalidade, ela é fixa aqui, repete, em laranja, o resíduo aqui embaixo e a tendência da série aqui em cima. Então, se eu quisesse só comparar para ver se deu tudo certo, se os valores estão corretos, se eu somar a tendência, a sazonalidade e o resíduo, tem que dar esse valor aqui. Então, eu consigo reconstruir o valor original somando essas três componentes. Então, esse daqui é o modelo aditivo. Se eu quisesse fazer um modelo multiplicativo, então mesmo que essa série não seja a multiplicativa, eu vou fazer aqui do lado a mesma coisa. Então, aqui eu tenho vou usar a mesma tendência. O valor 1, quanto que foi menos a tendência, em vez de usar um menos o outro, eu vou ser 1 dividido pelo outro. Então, na verdade é esse daqui dividido por esse. Então é 2 pontos abaixo, 2 pontos acima. Então agora eu tenho aqui o valor de média que eu quero.
uma fórmula aqui. Então eu tenho agora minha sazonalidade. E o meu resíduo seria o valor da tendência desse valor aqui observado, dividido por esse valor de tendência vezes a sazonalidade. Então aqui é o resíduo. E se eu fizesse o resíduo vezes o valor da sazonalidade vezes a tendência, reconstruo de novo os modelos aqui. Então aqui eu vou colocar em amarelo é o modelo multiplicativo e aqui em modelo em laranja o modelo aditivo. Então a gente tem essa decomposição clássica das duas maneiras. Eu posso fazer o modelo diretamente mudando as médias aqui. Então poderia usar uma média móvel diferente, mas todo o resto aqui, todo o processo, eu tiro a tendência, calculo a sazonalidade e calculo o resíduo. Eu tenho a decomposição da série de qualquer série nessas três componentes.